Bom dia, galera! Estamos ao vivo no Instagram para eu dar uma palavrinha com vocês que eu tava com saudade. Live, não é surpresa, né? Vamos falar sobre alguns aspectos de estudo aqui. Tudo bem com vocês? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Show! Vocês estão bem? De onde é que vocês falam? Ó, gente, caneca ADN, hein? Vou falar um pouquinho. Vão ter algumas pessoas que vão ganhar como brinde, mas esperem até o final da live. Tudo certo, né? Tá com lagzinho. Gente, a live vai ser curta. Fiquem atentos que eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? Temos aqui Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, eita, aqui tem Brasil todinho, Fortaleza, Brasília, pronto, tem gente do Brasil todo já aqui, quase todas as regiões. Pessoal, o título da live vocês devem ter visto, Cascavel. De lá vocês devem ter visto ciclo vicioso contra ciclo virtuoso. Eu vou falar algumas histórias para vocês e vocês vão se identificar, e eu creio que isso vai mudar o jeito de vocês verem estudo, porque o estudo para concursos, ele é muito de como a gente encara ele. A gente sempre fica pensando em matéria, mas a depender do modo como a gente encare o estudo, a aprovação, que é o que a gente sempre tem que objetivar, vem mais cedo. E essa é a nossa ideia aqui. Tudo bem? Vamos lá, gente. Quais foram as outras épocas da nossa vida que a gente estudou de uma maneira contínua? Quais foram? Eu vou falar vários dados aqui para vocês, várias historinhas e tudo mais, mas vocês têm que relacionar para vocês entenderem como muitas pessoas que estão assistindo essa live estão estudando de forma equivocada, tá bem? Então, quais foram os dois momentos que a gente mais lembra, né, que a gente estudou de uma maneira contínua antes de estudar para concursos públicos? Quais foram os dois momentos? Na escola e na faculdade, beleza? Teve gente que fez curso, pós-graduação e tudo mais, mas eu quero que vocês... que faria sentido também para o que eu vou falar, mas a gente estudou na escola e na faculdade. Na escola e na faculdade, a gente tinha um ano de estudo, prestem atenção, a gente tinha um ano de estudo na escola, em faculdade 6 meses, né, que eram as cadeiras, e a gente fazia provas, e fatalmente o normal, ou 98% das pessoas eram aprovadas e seguiam para um outro ano, um outro semestre. Tudo bem? Então, a gente passou 15 anos na escola. Alguém falou de vestibular aqui, que é parecido com concurso. Sempre o vestibular, isso aí foi um ano, né? Ou até menos. Então, a gente estudou 15 anos na escola, estudou 5 anos na faculdade, nessa sistemática que era eu estudo o que está acontecendo ali, o que o professor está me cobrando, eu vou aprender sobre aquele conteúdo, vou passar e vou seguir. Tudo bem? E vou seguir. Então, em relação à motivação de você finalizar aquele período, você tinha motivação? Tinha. Por quê? Porque eu sabia que iria seguir. Eu sabia que eu fazendo o mínimo, porque não era difícil, o normal era, e anotem essa frase, o normal na escola e na faculdade é passar, é ser aprovado. O normal é isso. O anormal é você ser reprovado, você ficar de recuperação, então, teve gente que ficou? Teve, mas são pouquíssimas pessoas. Então, o normal é ser aprovado. Então, você condicionou a sua mente durante 15 anos na escola e durante 5 anos na faculdade, a que você estudaria aquele conteúdo específico, concluiria
aquele período e passaria para o seguinte. Tá bem? Isso é um ciclo virtuoso. Por quê? Porque você precisa só aquele ano. É estudar. Você precisa estudar minimamente. Você não precisa fazer mais do que o seu colega para passar. Quem é preocupado com classificação, né? Quer ficar nos primeiros lugares. Mas para passar e para ter o diploma de conclusão da escola e o diploma de conclusão da faculdade, você não precisa ser melhor do que ninguém. Tudo bem até aqui? Coraçõezinhos se vocês estão acompanhando a sequência. Então você não precisa ser melhor do que ninguém para passar na escola e na faculdade. E você, mais importante, você condicionou o seu cérebro a pensar assim. Você condicionou o seu cérebro a pensar durante 15 anos, desde quando você era criancinha, a que você passaria e chegaria às férias. Motivação. Vou fazer as provas, porque depois vai vir as férias. Para depois eu voltar descansado para a aula, passar mais um ano, ou 6 meses, depois vir novas férias. E tudo isso te motivava, era um ciclo virtuoso. O resultado era plenamente alcançável, era somente ser aprovado, que é uma coisa, em tese, muito fácil. Muito fácil dentro, como a gente compara hoje, né? Aí a gente vem para o estudo para concursos públicos. Vocês saem da faculdade, ou a maioria sai, né? Eu sei que tem gente que está estudando ainda para técnico, analista, durante a faculdade ainda, mas você já passou essa experiência do colégio. Você sai dessa experiência e vem para uma totalmente oposta, onde o normal é não passar. O normal é não ser aprovado. Vocês pararam para pensar nisso, assim, que vocês podem estudar 5, 10 anos e não passarem? Ai, Adalberto, tá me desmotivando. Poxa, se a verdade te desmotiva, é um problema sério, tá? Você tem que entender como a realidade funciona. E a realidade diz que a maioria não vai ser aprovada. A maioria, eventualmente, não é que vai se dar mal. Ela pode mudar de pensamento, ela pode mudar de carreira, ela pode fazer outras coisas, ela pode mudar de concurso, pode fazer um monte de coisa, tá bem? Mas a maioria não vai passar. E se a maioria não vai passar, não tem sentido você fazer o que a maioria faz, esperando que vai acontecer um milagre com você. Tudo bem, gente? Você, a gente, pelo menos na ADN, né, quando eu proponho essas dicas de estudo, estratégias e tudo mais, a gente passa para pessoas normais. Não é para aquela pessoa que é fora de série, que estudando sozinho 6 meses não vai passar. Existem essas pessoas. A gente prega o normal, tá? Para a pessoa normal. Então, por isso que a gente tem alguns aspectos diferentes de estudo, que eu já morri de passar para vocês, eu não vou me deter aqui nisso daí. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. A gente viu sobre motivação, né? A motivação era a gente acabar o ano, passar e seguir a nossa vida. Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente seguia a nossa vida, pessoal. A gente estudava um ano, aquele ano passava e a gente passava da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira para a quarta, até concluir o terceiro ano de ensino regular. Aí tinha, às vezes, um lag, digamos assim, ali no vestibular, né? Às vezes a pessoa demorava a passar no vestibular e aí ficava com aquela sensação chata de que a vida estava parada. Sendo que aí ela passava no vestibular, ia para a faculdade. E a faculdade, sensação de que a vida está seguindo. E essa sensação é uma sensação boa, que gera motivação para você e que gera um ciclo virtuoso. Tudo bem? Beleza, nos formamos. Tem gente que gosta de se formar e continuar com essa ideia, olha só que coisa, né? Continuar com essa ideia que a vida vai seguir. Aí eu vou fazer pós-graduação. Vou fazer uma pós-graduação porque eu vou sentir que a minha vida não está parada. E aí pode ser pós-graduação em sentido lato, que é no caso após mesmo, né? Ou em sentido estrito, que é mestrado,
doutorado, e a pessoa vai seguindo com a sensação de que a vida dela está tendo uma sequência. A vida dela não está parada. Sendo que, na verdade, se ela quiser concursos públicos, e aqui a gente limita ao universo de concursos públicos, ela está adiando uma dor inevitável. Está adiando uma dor inevitável. Que é qual, gente? Qual é a dor? Ser reprovado. Porque você vai ser reprovado. Você vai ser reprovado. Gente, eu passei mais de 10 concursos, né? Tem lá a BIA e tudo mais. Eu fui bem mais reprovado do que aprovado. Bem mais mesmo. No mínimo o dobro. No mínimo. E olha que eu ainda tinha, não desde o início, que foi onde ocorreram a maior parte das reprovações, né? Que depois a gente vai passar a aprender. Mas eu ainda tinha um lance depois ali que eu era técnico já, que eu só viajava quando eu tinha um bom conhecimento. Eu fazia simulados, tudo mais, testava. Se eu não tivesse, eu não viajava. Eu não me inscrevia. Então, eram só provas que, dali de 3, 4 anos de estudo para concurso para frente, foi só provas que eu tinha possibilidade de passar. E mesmo assim, eu fui mais reprovado. Tá? Então, a pessoa que faz sequência, ela vai adiando. Se ela quiser concurso público, ela vai adiando a dor de ser reprovado. Sendo que uma coisa é ser reprovado quando você tem 20 anos. Outra coisa, e 20 anos, solteiro, não quer nada com a vida, tudo mais, está aprendendo ali erro e acerto e tudo mais. Outra coisa, meu irmão, é você ser reprovado com 35, 40, depois de estar com a família constituída, depois de ter sustentado a sua família, depois que ter seu trabalho, ter um trabalho comum. São coisas totalmente diferentes, tá bem? Adalberto, tá falando que quem é reprovado com 40 anos não vai passar? Claro, óbvio que não. A possibilidade de passar, a meu ver, é até maior porque essa pessoa tem mais experiência de vida. Ela já sabe que cometeu alguns erros, ao contrário do jovem, que tem que apanhar para se orientar. Então, o que eu estou querendo dizer é que se ela queria concurso, de repente foram escolhas equivocadas na vida dela. Ela não deveria ter adiado a dor inevitável. Gente, com 19 anos, 19 não, 20 anos, eu tomei posse com 20 anos e 9 meses, eu acho. Mas nos meus 20 anos, eu fiz uns 3 ou 4 concursos, com 20 anos. E eu ia fazendo. Com 20, aí eu passei, com 22 anos, eu acho que teve um ano que eu fiz 5, 6 concursos. E cada concurso desses eu ia aprendendo mais. Aprendendo a como estudar. A matéria, que muita gente é pirado em aprender matéria, ela vai vir. Ela vai vir. Galera, você que estuda há 5 anos, a matéria tá toda aí na sua cabeça. Você não esquece, você não deixa esse conhecimento não deixa de estar na sua memória. O problema é que ele está inacessível por uma série de decisões erradas que você tomou. Tá? Você tem que deixar o tempo fazer o trabalho dele. Não adianta adiantar, com perdão da repetição. Não adianta adiantar, porque a questão de conhecimento ela vai vir no momento adequado. Com o que você tem que se preocupar? Com a estratégia, porque se você estiver estudando de uma maneira equivocada, o tempo não vai agir a seu favor. E o tempo tem que agir a seu favor, galera. O tempo tem que agir a seu favor. E quem torna o tempo seu aliado é só você. Eu vou falar algumas situações em que ele é aliado e ele não é aliado. E olha como são situações parecidas e vocês vão se identificar. Vou falar de João e Maria, tá? João e Maria. João, ele acredita que ele tem que estudar o máximo possível porque ele quer adiantar a aprovação dele. Ele quer antecipar, ele quer ser aprovado no tempo mais rápido possível. E ele tem os pais dele ajudando. Ele tem 12 horas disponíveis no dia. Aí ele pensa, não vou colocar as 12 horas de estudo não, porque é maluquice, né? Vou colocar 9. Ainda vou ter 3 horas, mas vou colocar 9 horas de estudo por dia. Maria
Maria trabalha 4 horas, estagia, coisa do tipo, mas ela se preocupa muito com ela é muito exigente com o tempo dela. Então ela quer que aquele tempo seja gasto da melhor maneira possível. São coisas diferentes. Você gastar o tempo da melhor maneira possível e você gastar o tempo achando que todo ele vai te servir. Maria, por querer gastar o tempo da melhor maneira possível e por querer destinar um tempo para a família, destinar um tempo para desopilar, destinar um tempo para academia e tudo mais, ela tem 7 horas disponíveis, mas ela só coloca 5. Tudo bem? Então a gente tem João que se colocou 9 horas de estudo por dia e tem Maria que se colocou 5 horas de estudo por dia. João tem mais tempo do que Maria. Colocou 9 horas. E aí eles começam a estudar. Na primeira semana, João tem muita dificuldade, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, faz as 9 horas. Maria, por ela poder estudar mais e já ser um tempo mais restrito, ela cumpre as 5 horas de forma tranquila. E faz até um pouquinho a mais. Faz meia hora, 40 minutos a mais. João acaba aquela primeira semana com a sensação de dever cumprido das 9 horas e Maria acaba com 5 horas e meia. Aí passa o primeiro mês e tudo mais, sendo que João se implementou uma rotina muito pesada de estudos. Muito pesada de estudos. E aí ele começa a não cumprir as 9. Ele cumpre só 8. E Maria, como está desenvolvendo uma rotina de estudos relativamente leve para ela consegue fazer mais. Olha só isso. Ela conseguiria fazer mais, mas ela não quer. Ela quer fazer aquilo ali, porque ela descobriu que a sensação que aquele a mais está causando é muito boa. Ela se propôs 5 horas, sendo que ela está fazendo sempre a mais. Aí no mês seguinte ela passou a fazer 6. Ela tinha que cumprir as 5, mas passou a fazer 6. E João 8. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vamos supor que com 6 meses de estudo, João esteja morto. E só consiga cumprir 7. E olhe lá, muito cansado. Maria continua com aquele mínimo de 5, sendo que está fazendo 7 também. Ela começou com 5, mas ela chega com 7 de boa. Aquilo dali está melhorando ela, está melhorando o desempenho dela. Gente, os dois estudam a mesma quantidade de tempo nessa situação aí. 7 horas. João tinha se proposto 9, fez 7. Maria tinha se proposto 5, fez 7. Quem vocês acham que está fixando mais conteúdo? Quem vocês acham que está melhor em provas? Depois desses 6 meses de estudo. Quem, galera? Se você for calcular de forma absoluta, João estudou mais tempo que Maria. Ele começou com 9. Maria começou com 5. Então, se for considerar a quantidade de horas de estudo dos dois, João estudou bem mais. Quem é que está melhor? Maria, né? Deu para entender, né? Mas por quê? Simplesmente porque a Maria utilizou o tempo a favor dela. E João utilizou, mesmo tendo muito tempo, e usou o tempo contra ele. E tem mais. Ele não somente trouxe o tempo a favor dele, ele trouxe a coisa que, a meu ver, é a principal coisa que o conselheiro tem que se preocupar. Num mundo de crise de ansiedade, de burnout, de depressão, de tudo de ruim que você possa imaginar quanto a problemas relacionados à nossa mente. Ela trouxe o psicológico a favor dela. E João trouxe o psicológico contra ele. João criou um ciclo vicioso. Vicioso. Por quê? Porque ele não está estudando o que ele queria, o tanto que ele queria. Isso está desmotivando ele. Consequentemente, ele vai estudar menos ainda, porque ele está desmotivado. Consequentemente, ele vai ter um aproveitamento menor nas provas. Maria está trazendo o psicológico a favor e criando um ciclo virtuoso.
aquele desempenho melhor, aquela carga mínima que ela está conseguindo cumprir, ela simplesmente está retroalimentando, estudando mais e melhor e, consequentemente, vai melhor nas provas. E olha que o João tinha mais tempo do que a Maria. Vocês estão entendendo quando eu falo que tempo de estudo não é determinante para aprovação? Porque não é mesmo. Isso aí faz sentido. Tempo de estudo não é determinante. Material de estudo não é determinante. Material de estudo tipo assim, se eu usar material tal eu vou passar. Se eu não usar eu não vou passar. Seria determinante se fosse assim, mas não é. O que é determinante? O psicológico a seu favor é determinante. Saber fazer prova é determinante. Entre outras coisas, eu até fiz um post sobre isso. Então, gente, vamos partir só para um outro aspecto para a gente encerrar. Motivação. João acreditava, falando de João e Maria ainda, que ou acredita, né? Ele é um jeito da pessoa pensar. Ele acredita que a motivação é oriunda da disciplina. Ou seja, eu preciso estudar aquele tempo. Eu posso estar morrendo, mas eu tenho que estudar às 9 horas. Mesmo que eu não estou conseguindo, mas eu tenho que estudar às 9 horas. Porque isso é disciplina. E a disciplina vai me trazer motivação. Fiz até uma live com a professora Aline Soares. Eu sempre falo dela, foi uma live muito boa. Tá no YouTube, procurem lá, tá nos vídeos mais antigos. Eu posso até colocar depois aqui. Foi uma live muito boa, porque ela deu certo com ela, sendo que ela pensa de uma maneira totalmente diferente de mim. E a gente discutiu, foi uma live bem legal. Ela é juíza federal, uma querida, por sinal. Só é corintiana, mas enfim, não dá pra ser perfeita. Mas João acredita nisso. João acredita que a motivação é oriunda da disciplina. Ou seja, basta ele estudar, que ele vai conseguir seguir na vida. No caso, para concurso público. Maria acredita que o resultado traz motivação. E eu, inclusive, fiz essa pergunta hoje nos stories. O que é que você prefere? Às vezes não dá para ter os dois. Tem muita gente que tem, né? A pessoa tem disciplina e consegue resultado. A disciplina pode trazer resultados. Mas olha a diferença. A disciplina pode. Ela não obrigatoriamente traz. Então não basta ser disciplinado. Ela pode te ajudar. Mas ela não é condição sine qua non para o resultado vir. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa indisciplinada, papai aqui, e conseguir resultados também. Gente, porque eu criei as ideias de estudo que eu tinha já baseadas no que eu fiz, mas eu era extremamente bagunçado e indisciplinado, pessoal. Extremamente. Tá? Sendo que, de repente, isso me ajudou porque essa questão ela não me limitava. Então eu ficava testando, até ver algo que dava certo. Eu não simplesmente fechava o olho. Uma outra coisa, no mundo financeiro tem uma ferramentazinha que é o stop, né? Que é quando você está perdendo muita coisa, você dá o stop e perde só até aquele momento, que é o stop loss, né? E eu gosto de dizer que eu tenho um stop muito curto. O que é isso? Começava uma coisinha a dar errado, parava, voltava para outro. E tem uma galera que acha que o lance é não desistir. Mesmo fazendo um negócio errado, não desistir. Não é assim. Não é assim, tá? Então, voltando. João achava que a disciplina trazia motivação. Maria achava que o resultado trazia motivação. A disciplina pode trazer resultados. O resultado pode trazer disciplina. Pode. Se você estando bem confiante, aquilo ali vai gerar disciplina. Sendo que, olha como é o caminho, gente. É importante isso, tá? Olha como é o caminho. A motivação não é gerada pela disciplina. A motivação é gerada pelos resultados. E esses resultados podem trazer disciplina ou podem te motivar a criar disciplina. A disciplina não gera motivação. A disciplina pode gerar resultados que vão te gerar motivação. Então, quem é que manda na parada? Quem é que manda na parada, galera? Dos três, quem é que manda? Disciplina, motivação e resultados. Quem é que manda na parada? Qual é o mestre que os outros dois são
os discípulos? Tô falando de estudo para concurso, tá? Quem é, galera? Bora, quem é o mestre? Não, na disciplina não, galera. Pelo amor de Deus. Quem é? Disciplina, motivação e resultado. Quem é? Escutando? Me digam se vocês estão me escutando. Vocês estão me escutando agora? Vê se voltou. Agora tá? Pronto, não, é porque ligaram e aí parece que para o negócio. Enfim, voltou aqui. Onde é que eu tava? Sim, resultados, motivação e disciplina. O resultado, ele vai guiar a disciplina ou vai guiar a motivação. Então é ele sempre que guia. Aí você pode dizer, Adalberto, resultado eu não vou conseguir ter sempre, porque muitas vezes o meu resultado vai ser ruim no começo. É uma pergunta plausível. O meu resultado vai ser ruim. Como é que eu vou conseguir essa motivação? Tem duas maneiras de você conseguir motivação por resultados. Aliás, a motivação oriunda de resultados. Porque a motivação ela pode ser não somente oriunda de resultados, como ser oriunda de reconhecimento. Quem fala isso é o livro Essencialismo, tá? Um livro, é porque tá longe aqui, mas é um livro que eu recomendo muito. E ele fala que às vezes não dá para ter um resultado imediato, né, gente? Como é que você vai se motivar? Através do reconhecimento. Então, vocês lembram quando eu estava falando da rotina de Maria, que ela tinha 5 horas de estudo. Aí ela estava estudando meia hora a mais. Maria estava estudando meia hora a mais. E ela, eu usei essa palavra, ela reconheceu que estudando aquele tempo a mais estava dando uma sensação boa nela. Estava motivando. Porque era um tempo a mais que ela estava aprendendo. Aquilo dali não estava sendo cansativo para ela. Não estava sendo cansativo. Então, o reconhecimento, a recompensa dos pequenos avanços e tudo mais é uma maneira de te dar resultado e te dar motivação. Você avançou. Lembra lá do início quando a gente falou da historinha da faculdade, do colégio? A gente precisava avançar. A gente precisava avançar. E fazendo assim, avançando de uma maneira que te traga motivação, não é avançar simplesmente por avançar, isso vai te dar uma sensação boa que vai alimentar um ciclo virtuoso, que é o tema da live que o C. Moreira perguntou. Tudo bem? Então, ciclo vicioso contra ciclo virtuoso. Quem chegou depois, assiste uma live, ficou bem bacana. E eu quero dar 2 avisos para vocês. Primeiro sobre o método ADN, tá? A gente vai lançar um novo produto, que é o método ADN para todas as carreiras. Essas carreiras elas vão ser lançadas paulatinamente, não vão ser todos ao mesmo tempo. O primeiro vai ser tribunais, tá? Prestem atenção, porque diferentemente das outras, a gente vai ter um tempo para entrar e depois esse tempo vai fechar e não vai abrir tão cedo, porque a gente vai lançar as demais. Então se liguem, a gente vai lançar o primeiro agora em julho, depois o intensivo AGU. Então, intensivo AGU e depois entra nesse novo produto da ADN, que é o método ADN, que vai ser bem bacana. 1 ano de estudo, não vai ser mais 6 meses, o regular, né? 1 ano de estudos, vai ter mais simulados, vai ter mais lives, vai ser show de bola, prestem atenção no lançamento. E segundo,
Eu sei que tem muitos aprovados, hein, gente? Todo dia, tanto no meu perfil como no do método ADN, a gente tem gente chegando dizendo que foi aprovado usando o método. E a gente vai recompensar essas pessoas com brindes, tá? Um deles, por exemplo, é uma caneca da ADN, tá? Caneca da ADN. Não obrigatoriamente vai ser essa arte, tá, gente? Pode ser outra, tá? Então, você que foi aprovado usando o método ADN, que está inscrito nos nossos cursos, que estava inscrito, manda direct no perfil do método ADN, que eu vou explicar aqui, que quando tiverem prontos os brindes, a gente vai enviar para vocês. Tudo bem? Então, foi aprovado, foi aluno nosso do intensivo, da consultoria, foi aluno da ADN, da mentoria, pode mandar direct que você, com o print da sua aprovação e tudo mais, que a gente vai te mandar um brinde, pode ser uma caneca, pode ser outras coisas também. Beleza? A gente está sempre com você. Tamo junto, viu? Um abraço, bom fim de semana.